Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do programa 1 a 1 com Eduardo Santana. Hoje eu recebo aqui o Mário Polis, da M Consulting. Ele é especialista em importação e exportação. Mário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. O prazer é meu. Mário, o micro e pequeno empresário, muitas vezes ele quer exportar, ele quer começar a pegar o negócio dele, o produto, às vezes até o serviço dele, e quer começar a fazer negócio fora do Brasil, né? Principalmente quem tem produtos, quem tem peças e tudo mais. Isso é algo acessível ao empresário brasileiro? Legal. Essa é uma pergunta bastante importante, porque nós vivemos num país que ainda parece distante a realidade para o pequeno e médio empresário, até o médio mesmo, fazer um processo de importação e exportação. Normalmente as empresas grandes fazem isso por natureza, são multinacionais, têm essas relações comerciais que são naturais dentro do processo dela. E o pequeno e médio empresário às vezes acha que isso é impossível. O nosso trabalho é justamente esse. Acho que mais do que até a própria missão nossa institucional de empresa, a missão pessoal minha é tentar fazer com que as pessoas sejam mais globalizadas no nosso país. Entendi. E isso parte do princípio de tanto vender como comprar, mas muitas vezes até se conectar. E parte do pressuposto até do próprio relacionamento que a gente cria às vezes com redes sociais, estabelecer conexões lá fora, né? Mas voltando ainda à sua pergunta, o pequeno e médio empresário, sim, eles têm condições. Hoje, o mundo tem trabalhado com uma logística que faça cada vez com que isso se torne mais fácil. Então você tem grandes players de mercado trabalhando logísticas que possam transportar menos cargas e aí passa a ser mais acessível que importadores e exportadores pequenos consigam movimentar processos. Acabou a ideia que se tinha de que para importar ou exportar precisava encher um container de mercadorias. Hoje, não precisa mais. Não, a maior parte dos nossos clientes movimentam um pallet, movimentam transportes aéreos com caixas pequenas, fazendo investimentos muito menores do que se imaginava lá atrás. As pessoas costumam achar que são coisas de milhões de reais, e a gente está falando, às vezes, de investimentos que é corriqueiro para o cara, né? Depende muito do negócio, são coisas triviais. Então, não é assustador como já foi. Entendi. Agora, Mário, a gente entra nessa próxima década, né? Estamos terminando uma década, iniciando uma outra década, que é uma década sui generis, né? Acho que pela primeira vez no Brasil, a gente começa a realmente ter uma visão de mercado. E essa visão de mercado, ela leva a algo chamado competitividade. Perfeito. E no passado, nós fomos muito fechados em relação à competitividade, o que quer dizer que daqui a pouco, muitas micro e pequenas empresas da Alemanha, dos Estados Unidos, da França, da Finlândia, estarão aqui no Brasil competindo com os nossos empresários, né? Agora, quando a pessoa começa a realmente olhar o mundo como um mercado e começar a atuar em outros mercados mundiais, isso pode ser também um diferencial dela? Com toda certeza. Na verdade, a gente tem cases interessantes que refletem isso e estão mais vivos nos nossos olhos do que parece. Por exemplo, quando uma empresa ela se internacionaliza, a marca dela para o mercado nacional aumenta muito. Exemplos rápidos e simples. Se você pegar um biscoito, uma bolacha no mercado, olhar na embalagem dela no verso e ver que tem outros idiomas, você já fala, opa, essa bolacha é melhor do que determinadas que não tem. Aham. E é um simples exercício que na nossa mente faz muito sentido. Entendi. E o maior exemplo simples disso é o valor adicionado, por exemplo, para a cachaça. Quando a gente exporta, ela se chama cachaça, quando a gente vende no mercado nacional, ela vira pinga. Muda até o nome, o conceito dela no mercado nacional, né? Então, o valor de uma marca internacionalizada, ela muda e reflete isso tanto no mercado internacional, mas também no mercado nacional. As pessoas se sentem mais fidelizadas com isso. Pelo gancho da próxima década, né, esse novo Brasil que nós estamos aí, nós estamos fazendo parte desse movimento, preparando esse Brasil para a próxima década, ele realmente tende a ser um Brasil diferente em relação ao mercado. Nós temos pela primeira vez, e aí não é uma defesa política nem nada, um secretário de comércio exterior que é especialista nisso pela primeira vez na história. Uau!
E isso faz com que a gente consiga se conectar melhor com o que é considerado melhores práticas a nível de relações internacionais enquanto país. E o Brasil, como fornecedor de alimentos e de commodities, como poucos no mundo, ele tende sempre a ter condições favoráveis a nível internacional, se bem explorados. Nós temos hoje países que vão crescer aí nos próximos anos e principalmente na próxima década, que vai depender de subsídio de países que forneçam alimentos. Porque eles estão ganhando competitividade, eles estão crescendo. Então, os países do sul da Ásia, aí você pode imaginar Tailândia, você pode imaginar Malásia, você pode pegar alguns outros países até que não são do sul, como Índia, Paquistão, Vietnã. Você tem pelo menos 10 países ali que são hoje investidos pela China para crescerem, se tornarem futuros mercados para o semi-manufaturado e manufaturado chinês, mas que vão precisar comer melhor, vão precisar se alimentar melhor, e aí parte do pressuposto que nós vamos ter que ter uma indústria cada vez mais forte aqui nesse sentido. Então vamos lá. Imagino que eu sou um microempresário no Brasil, tenho lá meu produto, é uma pequena indústria, ou tenho uma distribuição de alguma coisa aqui, enfim, e eu quero exportar. Como é que é a jornada? Perfeito. Bom, hoje você pode partir do princípio que a exportação de alimentos, ela pode ser um processo de cadeia ou ela pode ser uma exportação direta. Você, se às vezes é um pequeno empresário, tem ainda muitos receios de se preparar para o mercado externo e de criar alguma estrutura ali, enfim, você pode, no estágio inicial, começar vendendo para quem está no mercado externo. Então você tem muitas tradings no Brasil que elas já estão nos mercados lá fora e elas precisam de bons fornecedores aqui, que inclusive façam com marca própria. Então você pode ser uma dessas empresas, então você tem um contato indireto no mercado. A outra forma é que hoje você pode usar, por exemplo, ferramentas como o comércio virtual, como o e-commerce, né, para fazer esse tipo de venda, mesmo sendo alimentos. Hoje existe um fluxo muito rápido de logística para fazer essas entregas, então você pode se conectar também desta forma. Mais do que isso, na verdade, você tem um processo, como você bem disse, que nós vamos ter na próxima década, da vinda de muitas empresas para cá. E a vinda de muitas empresas para cá, se você acessa a planta aqui no mercado local, uma vez que você homologa esse produto aqui, isso faz com que você abra uma cadeia também internacional para fazer esse processo de venda para as outras plantas. Então, você pode começar por um estágio local e depois você pode partir para o mercado internacional. É um processo de crescimento, né? Antigamente a gente tinha a ideia de que internacionalização, ela partia do pressuposto de eu preciso exportar, depois eu preciso ter uma planta lá fora. Eram processos muito maiores do que hoje a gente vê. O processo de internacionalização hoje, ele pode ser feito em contato no próprio mercado local, com possibilidade de ele ter parcerias aqui com outras empresas para acessar o mercado externo. Então, tem N possibilidades aí, né? E o pequeno e médio empresário tem espaço para fazer isso. Agora, uma das coisas que, pelo menos, fica na cabeça, né, de quem é micro, pequeno empresário é assim, eu não vou mexer com exportação não, porque é muito burocrático, é muito complicado. Realmente né? Mas tem solução isso aí? Tem. Na verdade, o processo de exportação, recentemente ele foi mapeado até pela Organização Mundial do Comércio, em cada um dos países. Então tem um estudo produzido aí pelo Fórum Econômico para o OMC chamado Doing Business, e ele dá essas dinâmicas do que é mais difícil nos processos. Na exportação, a maior barreira não é o trâmite documental, parece que é. O trâmite documental, isso que é burocrático, burocracia, ele é mais efetivo na importação. Na importação ele é maior. Na exportação, a principal barreira ainda das empresas é o aspecto cultural. Se envolve o idioma, a dificuldade, o medo e o receio de conectar com um país em um mercado lá fora e tal. Tanto que o processo de exportação, na verdade, ele é super fácil, super facilitado em termos documentais hoje. Existe um incentivo do governo justamente para começar que as empresas brasileiras, mesmo micro e pequenas empresas, comecem a exportar. Sim, sim. Hoje você, por exemplo, exportando, poucas pessoas sabem que a exportação ela é incentivada nos impostos. Os tributos são zerados no processo de exportação. É mesmo? Você não paga imposto? Você não paga imposto. E hoje seu produto é mais competitivo para vender externamente, até pelo dólar que nós temos hoje, do que localmente. Uau! Mais do que isso, você consegue acessar insumos dentro do seu processo, uma embalagem de um produto, um composto químico que você utiliza no processo produtivo, também isento de imposto, porque você vai exportar. Então você tem toda uma cadeia desonerada em termos tributários para você ser competitivo a nível exportação.
Na importação, que ainda é burocrático o processo, nós estamos passando por uma transformação completa. Os processos estão ficando cada vez mais digitais, com menos impressão, menos documentos, menos órgãos participando. Nós agora o Brasil entrou nas melhores práticas de comércio internacional, que são janelas únicas, em que todos os participantes conversam numa única plataforma dos agentes públicos, né? Então, mesmo a importação, ela está deixando de ser burocrática. Ela está ficando cada vez mais clara, mais simples, para que o processo seja mais dinâmico. Porque sem isso também nós não conseguimos participar enquanto economia dos principais mercados internacionais. Nós temos que participar disso. Para isso a gente precisa melhorar o ambiente. Na exportação, o ambiente é favorável, com certeza. As indústrias é que têm que se motivar realmente aí a exportar e a ter esse interesse, esse engajamento. Entendi. Então vamos lá, deixa eu pegar um modelo aqui, ou uma ideia, né? E ver se faz sentido ou não. Aliás, você que tem muita experiência nessa área, se você quiser compartilhar alguns cases, algumas coisas, eu acho que vai ser legal. Mas vamos supor que eu ache que eu tenho um produto que possa ser interessante para vender, sei lá, na Itália, né? Vamos supor que eu tenho um produto aqui, o que eu tenho que fazer? Certo. Bom, o primeiro exercício que eu sempre recomendo para as empresas é entender e confirmar essa demanda no mercado. Acho que isso é o primeiro start. Eu fiz de propósito, né, esse ache. Porque tem como eu confirmar se eu tenho demanda ou não? Exatamente. Tem como confirmar sim. E hoje você, por conta da própria internet, você tem mais recursos e mais facilidade. Eu, por exemplo, me conecto com os mercados lá fora através de parceiros locais. Porque tem nada melhor do que um parceiro local para ser esses olhos de confirmação da informação, né? Nós, no BNI, por exemplo, temos uma plataforma que é o BNI Connect, e se eu preciso de alguma informação num país em que eu ainda não tenho um parceiro lá, eu me conecto com ele através da plataforma, seleciono aquele parceiro que eu preciso naquele momento, para que ele me dê informações, seja através de um relatório oficial, ou às vezes até de um relatório empírico. O cara ir para um mercado lá fora e olhar o que tem na gôndola, né? Olha, tem esses salgados sendo vendidos aqui, ou não tem pão de queijo aqui, opa, será que pode ser interessante? Então, essas confirmações pode ser mais simples até do que parece. Às vezes é um exercício empírico, nada tão formal, tem uma confirmação muito bacana. Você tem N formas de fazer isso. E o BNI Connect possibilita hoje para o meu negócio que a gente consiga ter parceiros em lugares distintos. Malta, que é uma ilha pequena, nós tivemos um caso recente que eu precisei fazer essa consulta. Nós nunca desenvolvemos nada lá e nós precisamos nos conectar. Eu falei com uma empresa de contabilidade para entender aspectos tributários, ver se era competitivo ou não, que custo teria chegando lá e tudo mais. Eu acho que isso é uma coisa interessante. Você utiliza o BNI Connect, que é uma plataforma online de quem é membro do BNI, né, da organização Sim. BNI, para fazer negócios internacionais, ou ajudar os seus clientes a fazer negócios internacionais também. Com certeza. Na verdade, se você puxar o meu histórico de 1 a 1 relacionados aí pelo menos nos últimos 12 meses, acho que fatalmente eu sou um dos caras no mundo que mais fizeram 1 a 1 internacional nesses últimos 12 meses. Porque o BNI, a partir de janeiro, ele deixou a gente registrar os 1 a 1 internacionais. Uau. A gente não tinha isso. E acho que até o sistema, a organização percebeu a valia de também caracterizar isso nas estatísticas que a gente tem a nível nacional, né? Então, esse caso de Malta, né? Nós tínhamos que entender o aspecto tributário naquele país para fazer o processo reverso de custo. Quanto é o tributo lá, para que a gente fizesse o cálculo de inverso, né? Então, quanto se tem que chegar lá por esse preço, qual é a logística disso? Então, o meu produto tem que sair daqui da minha fábrica Brasil, portanto, né? A gente fez todo esse processo. Mas eu tenho feito... Você ajuda os seus clientes a fazer todo esse estudo estratégico. Sim. Isso é interessante. Para quem está querendo e não tem experiência ainda, fantástico esse é outro processo de validação, né? A gente confirma a questão numérica, porque uma coisa é a gente confirmar se o produto tem demanda naquele mercado, outra coisa é confirmar se os custos fecham nessa operação, né? Certo. Às vezes nós estamos muito longe de um país, competimos com China, então a gente tem que ter uma análise também de preço. Mas tem demandas, às vezes mais simples até do que parece. Nós tivemos um caso recentemente aí, usando o BNI Connect, muito interessante, que nós temos um cliente que ele vai exportar para a Argentina e o potencial cliente dele mencionou que estava fora do preço o produto dele. E aí nós fizemos esse exercício de mapear o custo todo. E aí eu busquei no BNI Connect contabilidade argentina, fiz o filtro,
mapeei 8 empresas, conversei com 8 contabilidades lá da Argentina para entender a tributação daquele produto e com base na informação deles, nós mapeamos e entendemos que nós não estávamos fora. O cara, na verdade, não sabia o cálculo correto do tributo lá localmente. E você teve que ensinar. Nós tivemos que fazer. Aí eu lancei uma referência. Claro. Falei, busque este contador que nós falamos aí na Argentina, é da minha confiança e tal. Resumo da história, Eduardo. A nível internacional hoje, pelo Connect, a gente criou uma possibilidade hoje de se conectar com qualquer país onde tem a BNI hoje, a gente tem um parceiro. Mesmo que ainda não tenha estabelecido, eu estabeleço isso em uma semana. Porque eu filtro contato pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo telefone, e o fato dele ser um membro já me dá a credibilidade que eu preciso para iniciar um relacionamento, né? Então isso é, para mim, formidável. Eu não tenho mais barreiras, né? Antes eu tinha determinados problemas em constituir esse parceiro lá, né? Se eu falasse de Malta antes do BNI, eu teria que buscar o Google, talvez, acreditar que o cara era um potencial parceiro bom. Agora não, agora eu já tenho um pré-filtro a partir do Connect, né? E aí tem até uma questão de rastreabilidade, né? Porque dentro do BNI, por ser uma organização única, internacional, com 2 ou 3 telefonemas, você sabe quem é a pessoa, como é que ela está, como ela tem ajudado, como é que ela está no semáforo dela lá, né? Para quem está nos ouvindo aqui e não conhece, né? O BNI Connect é uma plataforma que é uma mídia social, mas é também uma plataforma onde você acessa os mais de 260 mil empresários do mundo inteiro que fazem parte dessa organização. E ao participar do BNI, você tem acesso a essa plataforma internacional de negócios. Então, é algo extraordinário, né? Mas, Mário, vamos falar um pouquinho sobre importação. A gente está falando de exportação e é relevante, eu acho que é fantástico. Mas importação, puxa vida, eu tenho uma máquina que eu preciso importar para a minha empresa. Perfeito. O microempresário, ele pode importar diretamente? Como é que funciona isso? Pode sim. O microempreendedor, enfim, o microempresário, pequeno empresário, ele tem muito medo da importação por um histórico que nós temos desse tipo de processo, não saber se o que ele vai comprar vai chegar efetivamente dentro daquilo que ele imagina, não saber que custo chega, aí ele vê o dólar subindo, ele fala, nossa, se eu pagar aqui agora, quanto que esse dólar vai estar a determinado momento quando esse produto chegar, né? Enfim, tem um monte de dúvidas que assombram aí. A gente mapeou recentemente isso e nós entendemos que tem pelo menos 30 questões na cabeça do empresário antes dele importar. E aí nós criamos um checklist para responder essas 30 para ele ao longo do nosso primeiro café ou segundo café aí, né? Então, nós hoje temos estrutura, e aí outras empresas também têm essa estrutura, não necessariamente só a minha. Hoje, a globalização está tão intensa nessa situação que a gente consegue saber quem é aquele fornecedor, a gente consegue desenvolver esse fornecedor, a gente consegue planejar a importação para ele, para que ele saiba exatamente quanto vai chegar o produto para ele no estoque dele, né? Ou seja, na empresa dele. A gente consegue mapear toda a cadeia e fazer com que o processo de importação seja seguro, que não seja uma ideia mirabolante. Ou seja, não tem mais surpresa. Não tem mais surpresa. Não tem mais surpresas. E hoje o empresário ele tem, em tempo real, um rastreio de toda a operação, um fluxo de informação muito alto. Então, nós temos hoje exemplos de situações em que o nosso cliente aqui no Brasil, ele está, através de uma videoconferência no WhatsApp, visualizando uma fábrica na China, porque tem um inspetor de um parceiro nosso lá filmando para ele ver se ele aprova aquele processo produtivo, ao vivo. Então, isso, há 20 anos atrás, era algo inimaginável, né? E hoje nós temos ferramentas, condições de fazer isso com naturalidade. Às vezes parece... a gente até esquece do passado, né? Parece tão simples hoje esse tipo de coisa para nós, tão corriqueiro. A gente esquece do tamanho, às vezes, da importância que nós temos hoje desse tipo de ferramenta, né? Então, é muito mais tranquilo do que já foi no passado. Agora, muitas vezes... Vou pegar um exemplo chulo aqui, tá? Mas muitas vezes as pessoas até erroneamente fazem, né? Às vezes o sujeito, vamos supor, ele tem uma empresa de locação de som. E ele tem um determinado equipamento lá fora que é importante para ele, um equipamento que não é produzido no Brasil, enfim, ele precisa para trabalhar e tal. E muitas vezes essa pessoa ela viaja até o país, ela compra lá esse negócio, põe embaixo do braço e
corre o risco de, ao passar pela alfândega, né, ser autuado, ser apreendido, etc. e tal. E outra coisa, vai ter o equipamento aqui irregular, né? É possível para um microempresário que faça, por exemplo, locação de som, ele comprar diretamente e tudo mais, mesmo que seja uma peça? Sim, é possível, dependendo do mercado fornecedor, então ainda a China, por exemplo, né? Hoje na China você consegue comprar das fábricas e consegue comprar de distribuidores das fábricas, que são as tradings chinesas. As tradings conseguem vender em quantidades pequenas, às vezes uma peça mesmo. O fabricante não necessariamente, às vezes ele vai ter uma quantidade maior. Mas você comprando direto, às vezes, da própria trading e fazendo esses processos, mesmo que uma peça, às vezes já justifica. Porque você tem empresas logísticas hoje tão fortes, tão preparadas, DHL, FedEx, empresas globais, que elas conseguem fazer isso num custo competitivo para o empresário. A maior parte dos nossos clientes hoje, Eduardo, eles não importam um container de mercadoria, eles importam um pallet, eles importam entre 20 e 30 mil reais de investimento, o que às vezes para uma empresa de pequeno porte não é nada. Sim. Então ela consegue fazer às vezes estoques não tão grandes, porque ela tem mais facilidade de importar menos volume, investindo o necessário para ela, então não gera um estoque de um ano de produto, porque ela tem que comprar um container. Ela faz uma importação de um pallet, e isso para ela, no fluxo de caixa dela, vai dando uma condição muito interessante. Às vezes é um componente que ele vai usar num produto daqui, alguma coisa assim. Vem aéreo, em 7 dias está para ele, na porta dele, entregue por uma transportadora que faz porta a porta, que nós chamamos, né? E não tem mais restrição global, porque não é mais necessariamente só de China que a gente está falando. Hoje muitos produtos estão em outros países, né? Você tem hoje, principalmente na Ásia, produtos feitos hoje em Tailândia, Vietnã, em Paquistão, em Índia. E todos esses países também possibilitam a mesma estratégia, a mesma logística. Então, não é só na China. Tem em vários mercados essa possibilidade de fazer esse tipo de negócio. O maior volume nosso hoje de clientes são micro e pequenos empresários que fazem esses processos pequenos. Entendi. Bom, então, realmente vale a pena pensar em se internacionalizar. Vale sim, vale a pena, porque hoje, além do valor da marca se tornar maior quando você tem um processo de internacionalização, você hoje tem mais facilidade de fazer esse tipo de negócio do que você tinha no passado. Eu costumo dizer que se a empresa, se a empresa não pensar ainda em internacionalização, o concorrente dela vai pensar, porque isso está cada vez mais acessível. Acho que essa é uma deixa importante, né? Sim. Quem não está pensando em se internacionalizar, será que você combinou com a concorrência? Pois é. E boa parte das empresas que hoje nos procuram é porque às vezes o concorrente já está nesse processo. Entendi. Só que às vezes já é um pouco tarde, né? Mas enfim, e o mais importante, eu acho, Eduardo, antes de falar da empresa que ela vai se internacionalizar efetivamente, é porque todo trabalho nosso parte do pressuposto de fazer uma análise antes. Então ninguém vai se aventurar no processo, seja exportando ou importando. Nós vamos avaliar se isso é viável para ela, para que aí sim ela faça esse tipo de processo. Tem empresa que não está preparada, seja para exportar ou importar, às vezes financeiramente, às vezes na sua organização de trabalho. Por exemplo, nós temos empresas no Brasil que já estão sufocadas em nível de produção. Então, se ela vai exportar, ela não vai conseguir honrar esse tipo de venda também no mercado externo. Então, ela não é um momento para ela, é melhor ela se reorganizar para depois fazer. E nós avaliamos isso antes, para que ela entre certinho, com o pé direito. Então vamos lá, hoje aqui é o dia, olha que legal, pessoal, a gente tem um especialista aqui em importação e exportação para tirar uma série de dúvidas, né? De repente eu estou fazendo o seu papel aqui, ele está perguntando aqui para o Mário Polis, né, da M, importação e exportação, aquelas dúvidas que talvez você tenha aí na cabeça. Lá vai mais uma. Mário, é possível importar, por exemplo, uma máquina usada? Boa pergunta. Essa é uma pergunta muito normal na indústria brasileira. A máquina usada, ela é permitida, mas ela tem algumas ressalvas. Ok. Um dos únicos itens, inclusive, que você pode importar usado são máquinas. Só pode ser importado máquina usada no Brasil se não houver uma indústria que produza aquele mesmo equipamento novo. Então você tem um equipamento que, por exemplo, uma indústria metalúrgica não o faz aqui nas mesmas condições de eficiência, de produção por hora, enfim, nas condições de capacidade dela, ela sim, usada, pode ser importada mediante uma prévia autorização. Então não é só vamos fazer importação, você tem um processo administrativo para fazer. Então tem que fazer um pedido antes, Isso. Né? Porque realmente muita gente fala assim, puxa, uma máquina lá de fora
que usada aqui ainda seria um diferencial competitivo. Sim. Então tem que fazer um estudo, né? Aí no Isso. caso a EME pode ajudar nisso Nós aí. ajudamos nisso também. Nós fazemos esse processo para que a empresa que vai fazer a importação desse equipamento usado possa fazer isso, né? Então tem um processo administrativo para fazer. E é um negócio que normalmente é bom para as indústrias brasileiras, porque às vezes você tem plantas sendo desativadas no mercado lá fora, por estratégia da própria multinacional, por exemplo, e o equipamento é barato. E a importação, isso é importante também destacar, Eduardo, a importação de material usado que não tem assimilar nacional, o imposto de importação é 0%. Uau! Uhum. Por quê? Porque há um incentivo também do governo de que as empresas brasileiras estejam cada vez mais industrializadas. E mais competitivo. Para serem mais competitivas. Que legal. Olha que interessante. Sim. Muito bom. Bom, entre aquelas perguntas que você mapeou, né, que são as 20 perguntas que são as maiores dúvidas para quem quer importar ou quem quer exportar, que outras coisas que passa na cabeça das pessoas? Acho que uma das principais, logo de cara, assim, as que mais, falando das mais altas no ranking, né, que sempre aparecem na dúvida da cabeça do empresário é se ele precisa investir capital próprio e que capital seria esse, a partir de que capital vale a pena importar, né? Existe linha específica de financiamento da importação com juros competitivos. Óbvio que isso tem que estar dentro do planejamento do custo para ver se ainda assim faz sentido fazer o processo, mas existem créditos específicos para isso que possibilitam que o cara não use capital próprio. A melhor das hipóteses seria que ele usasse sim o seu capital, e a gente tem até uma conta que nós fazemos com o cliente de avaliar se vale a pena o investimento, ele se descapitalizar para fazer o processo de importação, em vertente dele usar isso para outros recursos, a gente também olha isso. E a pergunta a partir de quanto é viável importar, é uma pergunta muito aberta. A cada tipo de produto você tem aí variáveis que condicionam a fazer importações a partir de determinados valores. Mas hoje, a grosso modo dizendo, nós temos clientes que importam a partir de R$15 mil por um processo de importação já com todas as despesas, produto, imposto, nosso custo de ajudar o cliente. Com R$15 mil ele está fazendo importações aí. Então, dependendo do produto, é mais viável às vezes e menor o investimento do que parece. Uau, muito legal. Muito legal. Bom, Mário, eu queria voltar um pouquinho na questão da exportação, né? Então, assim, falamos bastante da importação. Acho que essa questão de se tornar competitivo é muito legal. Pode comprar um maquinário lá fora para trazer para cá, de repente até usado, você falou que é possível fazer isso. Perfeito. Né? Com algumas condições, evidentemente. Agora, exportar, né? Exportar, você disse que há um grande incentivo, inclusive é possível, não é imposto para se exportar, toda a cadeia, inclusive de matéria-prima, ela cai para imposto isenta, zero, né? Né? Isenta a questão de impostos, né? Agora sim, por exemplo, eu tô aqui, vamos supor que eu não faça parte do BNI, né? Não tenho BNI Connect, ainda não conheci, né? Como é que eu vou conhecer o mercado lá fora? Como é que eu vou saber as pessoas? Como é que funciona esse processo aí de realmente ir lá, validar, porque, ver se realmente o meu produto ou o meu serviço ele tem Cabe, né? Se tem adesão lá viabilidade. fora. Como é que faz isso aí? Na verdade, para isso, realmente você precisa ter apoio de uma empresa especializada, isso é inevitável, né? Não dá para entrar no mercado internacional fazendo um processo amador, você corre risco realmente, e não é nem querer vender o meu tipo de trabalho, porque não necessariamente precisa ser feito comigo, mas buscar empresas especializadas em mercado externo é fundamental nesse processo, para mapear as variáveis ali e trazer para a realidade do empresário brasileiro se aquilo é viável, se aquilo é palpável, se aquilo tem sentido. Nós, por exemplo, temos hoje parceiros espalhados no mundo que podem trazer essas respostas de mercado, podem entender se aquele produto de fato vai virar dentro daquele mercado como efetivamente deve ser. Então nós temos hoje uma série de ferramentas para fazer essas análises. Trazendo um pouco para a realidade governamental, nós temos hoje um órgão específico no Brasil chamado Apex, que é um órgão público
E ele tem muito material, e inclusive material gratuito de acesso online, que já dá algumas diretrizes nesse sentido. Ah, que legal, isso seria uma dica legal para o nosso ouvinte. O site da Apex, basicamente jogar Apex Brasil no Google, já vai ser direcionado, é o primeiro que aparecer. É uma agência, e lá, para você ter uma ideia, tem uma ferramenta que você jogando qual é o tipo de produto, ele dá num gráfico, através de um mapa, aonde tem demanda daquele seu produto no mercado internacional. Olha, e aí, a partir daquilo, ele já tem uma primeira informação. Então, ele já pode falar, olha, o meu produto aparece com potencial de mercado em Portugal, tem por um exemplo. cheiro já. Ele já tem um cheiro. Aí, a partir disso, nós podemos trabalhar especificamente uma estratégia para acessar aquele mercado, né? Outra situação que nós temos que pensar a nível de exportação é provocar o mercado para sentir demanda. Como nós fazemos isso hoje? O pessoal de marketing digital me ama, porque hoje uma forma muito simples de você entender se tem mercado lá fora é você pegar uma campanha digital e fazer a geolocalização dela para o mercado-alvo. Então vamos lá, a gente colocou no site da Apex, viu que Portugal é um potencial para o meu produto, né? É o produto que eu fabrico. Uma vez que entendeu isso, se você pedir para a sua empresa de marketing digital fazer uma campanha visual com uma foto bonita do seu produto e mandar para Lisboa e Porto, por exemplo, falando assim, estamos chegando em Lisboa e Porto, o nível de repercussão em curtidas, comentários, compartilhamentos já vai te dizer se você tem ou não potencial de mercado lá. Uma estratégia simples, você vai gastar pouquíssimo para fazer isso. E já com a empresa de marketing digital fazendo profissionalmente, uma imagem bonita, você já vai causar um impacto interessante e mapear o mercado de uma maneira super simples. Claro, então, e aí você tem já prospects reais, né? E às vezes vem até potenciais clientes distribuidores que identificam que há uma procura daquele produto e aí te contatam. Eu quero ser seu representante aqui. Olha aí, agora então você tocou num outro assunto interessante. Como distribuir lá dentro? Porque o meu negócio é produzir aqui. Como é que eu vou distribuir lá fora? E aí? Sim. Aí você tem N possibilidades também que variam de acordo com o produto. Você tem dentro dessas cadeias a possibilidade de ter um distribuidor lá fora, um representante pessoa física que vai vender para você em um cliente final. Você tem a possibilidade de fazer envios pequenos aqui por correio internacional e aí aquilo chega direto até na casa do seu consumidor final, dependendo do produto que você faz. Eu falo muito isso para quem faz artesanato. Artesanato, inclusive, típico brasileiro. Alguma coisa que seja relacionada à Amazônia, alguma coisa característica, né? O cara pode vender direto pro consumidor final lá fora. Então, às vezes, ele não precisa nem ter intermediário dentro desse processo. O cara pede numa plataforma virtual, um e-commerce, que converse internacionalmente, aceite pagamento internacional, e eles pedem daqui, chegando para o cliente final dele lá fora. Sensacional. Mário, estamos indo já para a parte final aqui do nosso podcast. Eu queria pedir para você compartilhar alguns cases. Sim. Né? Se você puder falar o nome da empresa, cita que é legal, mas se você achar que não é legal divulgar o nome da empresa, conta o case, né? Legal. Algumas coisas de empresas, pequenas, médias empresas do Brasil, para onde que eles estão exportando, o que é possível fazer para abrir a nossa cabeça mesmo. Claro, legal. É uma pergunta interessante. Na verdade, nós temos hoje nos nossos contratos de prestação de serviços confidencialidade. Porque como a gente lida com informação muito estratégica da empresa, o concorrente vem nos procurar muitas vezes. Então nós temos que reservar isso para os clientes, mas contar o case eu posso sem muitos detalhes. Então, nós temos um caso de até entrando numa outra linha que é interessante, né? A gente acabou não pontuando, são prestadores de serviço, porque serviço também é exportável. Perfeito. Inclusive, no meu ponto de vista, serviço é até mais competitivo até do que indústria para exportação no Brasil. Por quê? O que impede, às vezes, uma empresa de exportar é o famoso custo Brasil. É pôr numa caixinha, chamar um transportador que é rodoviária para mandar para o porto ou para o aeroporto. E o serviço a gente manda por e-mail, a gente disponibiliza um link para download, ele foge um pouco do cenário do custo Brasil. Então a gente é mais até competitivo às vezes no serviço. Então eu posso exportar serviço. Com certeza. E eu também tenho isenção de imposto? A mesma ideia de isenção tributária. Então pensou em exportação, você tem isenção. Olha a dica aí, pessoal. Né? E aí compartilhando, né? Nós temos um cliente que ele é desenhista de linhas de calçados. Ele é um ex-funcionário de uma grande indústria calçadista no Brasil. Ele saiu dessa empresa, ainda vende o próprio serviço para essa empresa. E ele esteve a passeio na Índia, visitando com a esposa alguns lugares. E ele chegou até nós, Eduardo, porque ele fez um negócio visitando uma feira alternativamente, vendeu, entregou, enviou o desenho por e-mail para o cliente lá fora, na Índia.
E o cara queria pagar ele não sabia como receber isso. Uau. Porque você tem um trâmite documental disso, alguns cumprimentos legais em relação à Receita Federal, Banco Central e tal. Nós ajudamos ele a formalizar esse negócio, a tornar um negócio formal, com todas as isenções devidas, para que ele recebesse isso lá de fora. Então, isso é um case bem interessante, por quê? Porque, às vezes, como é serviço, o cara não tem dinâmica, não imagina que se tem documentos e coisas a cumprir. Ele acha que uma hora ele vai receber por uma transferência bancária, mas não é necessariamente assim. Então, nós ajudamos esse cara e hoje ele vende para outros mercados externos um serviço de desenho de uma linha de calçados. Então, o pessoal que é designer tem grandes possibilidades. Ó, que legal. E acho que isso é uma outra coisa interessante para explorar. Sim, vai lembrando seus cases aí, que é rico, né? Sim. Mas vamos lá. Pode vender um desenho, pode ser vendido um projeto, pode ser vendido uma ideia. Nós já temos mapeados alguns segmentos que são muito competitivos a nível internacional e eu posso citá-los aqui. Pois não. Publicidade e propaganda, o Brasil é muito competitivo e reconhecido lá fora pela capacidade de criatividade. A linha de criação de software e apps, nós somos extremamente competitivos. Nós temos na linha de projetos de engenharia, projetos de consultoria e na linha de projeto advocatício, muita competitividade também. Uau. E olha que interessante, fazendo um link com aquela sua fala lá atrás, empresas que vão vir para o Brasil. Uma empresa que vai vir para o Brasil, ela precisa entender o mercado local. As empresas de contabilidade, advocacia, consultoria que se prepararem e tendo, por exemplo, uma página em inglês do seu site, que possam suprir essas informações dessas empresas que vão vir para o Brasil, dizendo como é o ambiente, ela está vendendo um serviço para uma empresa estrangeira. Então isso é uma exportação de serviços. Então imagina você se moldar para receber empresas do setor que você é especialista aqui no Brasil na área de consultoria. Sou especialista no ramo farmacêutico. Prepara um material bacana para receber empresas de fora que queiram saber mais sobre esse mercado, né? E você exporta seu serviço de consultoria para lá. Então você tem uma série de possibilidades aí para pequeno e médio empresário e de serviços também. Show de bola. Vamos voltar para os cases. Legal. Conta outro case aqui, outra coisa que foi legal aí que passou Perfeito. na sua... Nós temos hoje na linha exportação alguns clientes que exportam tecido, principalmente tecidos diferenciados aqui para a América do Sul, aqueles que não concorrem com a Ásia, porque ainda a Ásia predomina no tecido em relação a custo, mas tecidos diferenciados, nós temos algumas situações aí na linha jeans, na linha de tecidos especiais que nós aqui no Brasil conseguimos produzir e vendemos para os nossos irmãos vizinhos aqui, por até sermos no Mercosul, termos alguns incentivos que nos diferenciam, né? Então nós temos cases, né, nessa linha. Nós temos cases de produtos alimentícios que são derivados de insumos naturalmente brasileiros, frutas tropicais, coisas que só a gente tem aqui no Brasil. E nós temos alguns clientes pequenos que fazem vendas direto para o consumidor final, que eles enviam o seu artesanato para fora do Brasil, que eles enviam uma camisa especial confeccionada à mão, que tem um valor um pouco diferenciado e não concorre necessariamente com uma linha Fabril, né? Então, na linha de exportação, nós temos bastante coisa relacionada a isso. Uma pintura, por exemplo, o cara é um pintor, um artista, ele pode exportar um quadro? Nós temos vários brasileiros luthiers, que são artistas do violão, de fabricar os seus instrumentos ali, que exportam. Então, um cara que hoje ele é artista, desde um pintor até um cara que faz uma obra de arte, ele sim tem competitividade de fazer sua venda, tá? Na linha importação, nós temos cases dos mais diversos. Nós temos empresas que importam insumos, que são dedicados à própria produção industrial. Nós temos partes e peças, por exemplo, de trator, de motocicleta, de bicicleta. Nós temos insumos para a indústria têxtil, que é onde nós estamos próximos aqui na nossa região. Nós temos clientes nossos ali na região de Piracicaba, que são produtos voltados para o mercado agropecuário, que é um mercado muito forte ali. Então, nós temos um leque bem grande, bem vasto, né? Eu digo assim, se você hoje tem um produto na sua mão, na sua gôndola, que você vende esse produto, e parte dele, peças dele, ou ele inteiro, na sua etiqueta está lá, made in China, por exemplo, né? China ou outro país, e você não importa ele ainda, você está perdendo tempo de analisar se você pode fazer importação direta. Entendi. Então, na importação, isso é um identificador muito fácil de se mapear. Mário Polis, muito obrigado pela sua presença, pelo esclarecimento. Eu acho que foi de grande valor aqui para as pessoas começarem a pensar em exportar o micro e pequeno empresário, o profissional liberal, o artista brasileiro, poder olhar o globo como um grande mercado consumidor. Legal, eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer. Obrigado.
É isso aí, nós agradecemos a você que nos acompanhou até agora nesse podcast. Espero que você tenha gostado e até o próximo podcast aqui do 1 a 1 com Eduardo Santana.